Quando uma notícia difícil chega até nós, cada um ativa seus próprios recursos de enfrentamento e processamento da informação. Eu particularmente preciso de um tempo. Às vezes o que me vem primeiro é um choque, um certo entorpecimento. Em outros momentos, sinto a necessidade de compreender o cenário, de buscar uma lógica. Não sei como que é aí para vocês. Mas estou compartilhando isso porque sei que muitos de nós fomos atravessados neste final de semana pela trágica notícia da morte de uma jovem que saltou em uma atividade esportiva radical aqui no interior de São Paulo. Uma imagem que se multiplicou nas mídias e fez aí muitos de nós pensarmos sobre a nossa vida, sobre nos sensibilizarmos, né, diante da situação que aconteceu, do evento traumático. E como psicóloga, com respeito, sinto a necessidade de falar, de conversar aqui com vocês sobre o que acontece no nosso psiquismo e com o nosso corpo quando recebemos ou vivenciamos contextos tão devastadores. Bom, eu entendo que esse evento, essa situação, esse cenário é uma tragédia. Por definição, a tragédia desorganiza o tempo e o sentido. Ela nos retira abruptamente do fluxo normal da vida e nos arremessa em um território sentido como desamparo. Para a psicologia, a tragédia em si, ela evoca um conceito de trauma, uma sobrecarga do aparelho psíquico que supera a nossa capacidade imediata de processar a experiência. Para a neurociência, esse colapso tem um endereço biológico claro. Diante do impacto, o cérebro entra em um modo de sobrevivência, ativando circuitos primitivos de alerta e inundando o organismo com o estresse do perigo iminente. Uma tragédia como essa não afeta apenas quem perdeu uma pessoa querida. Ela impacta e ecoa por toda a comunidade. Quando somos confrontados com uma morte repentina e violenta, algo na nossa estrutura também é abalado. Choque, incredulidade, tristeza intensa, raiva, medo ou alterações no sono e na concentração são respostas profundamente humanas diante daquilo que ultrapassa nossa capacidade de compreensão. Quando a perda então acontece de forma tão violenta e inesperada, o luto ganha contornos de complexidade, de atenção e de cuidado. Porque traz aí alguns mediadores e alguns complicadores. Não se perde apenas a pessoa física, perde-se a possibilidade de uma despedida, os planos compartilhados para o amanhã e, acima de tudo, quebra-se a crença de certas coisas que jamais aconteceriam conosco. O psiquiatra Colin Parkes definiu que todos nós construímos ao longo da vida um mundo presumido. Um mapa interno que criamos sobre como a realidade funciona, englobando nossas expectativas, nossa sensação de segurança e a ilusão de que o mundo é previsível e justo. A tragédia destrói esse mapa, ela quebra nossa narrativa interna e divide a existência de forma cruel. Passa, então, a existir o eu antes da tragédia e o eu depois da tragédia. Diante desse cenário dilacerante, a psicologia e a clínica não atuam oferecendo respostas prontas, mas sim um espaço de sustentação segura. O processo do luto traz um trabalho doloroso, mas significativo, de costurar a tragédia na biografia do sujeito, transformando uma dor que pode paralisar em uma ausência aí integrada, ou que seja mais possivelmente integrada, que traga um alívio, que traga um cuidado e um amparo, com técnica, ciência, sensibilidade e responsabilidade. Por isso, neste momento, mais do que buscar explicações exaustivas ou nos alimentar do ruído das mídias, o convite é para que possamos reconhecer e respeitar a dor daqueles que ficaram. Para que cada um de nós entenda como isso nos afetou. Acolha.
e cuide disso que foi despertado aí em ti. O acolhimento silencioso, a escuta e a solidariedade são as únicas formas concretas de cuidado, ou poderia dizer, algumas formas de cuidado que restam quando as palavras perdem o sentido. Deixo aqui o meu abraço e os meus mais sinceros sentimentos e carinho a todas as pessoas enlutadas diante desta perda. Que diante do imprevisível da vida possamos lembrar que a nossa força também está para além daquele controle que julgamos ter, mas sim está na nossa humanidade, compaixão, o cuidado mútuo no presente. Acolha suas vulnerabilidades, cuide dos seus corações e um dos outros.